Olá, graça e paz da parte de Deus. Boa tarde. Eu gostaria de, nesta tarde, compartilhar com você algo que Deus tem me incomodado, tem falado ao meu coração acerca da importância da igreja. Quando nesses últimos tempos nós temos visto muita gente tem optado por um termo desigrejado. Muita gente tem optado por isso, em se tornar um desigrejado. Tem aberto mão da igreja local, diz que não precisa estar ligado a uma igreja local e com isso ficam fora da comunhão, preferindo servir a Deus em casa. Mas, biblicamente, isso é possível? É correto o crente, o servo de Deus, deixar a igreja local, deixar de congregar com os irmãos para servir a Deus na sua individualidade? Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15. O apóstolo Paulo diz assim: escrevo estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Meus amados, quando o apóstolo Paulo escreveu esta palavra a Timóteo, ele tinha um objetivo, que era manter a igreja em ordem. Então, uma das coisas que Paulo ensinou foi a necessidade de ordenar os presbíteros, ou seja, os líderes da igreja. Há uma necessidade, sim, da igreja local. Um local onde nós nos reunimos como servo do Senhor. A igreja local, o templo, vamos dizer assim, é o local onde a igreja se reúne. E uma pessoa ele não pode servir ao Senhor fora da igreja. Um membro não pode estar fora do corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, se eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, logo eu sou um membro deste corpo do qual Cristo é o cabeça. E o membro não pode ficar fora do corpo. Então, a igreja, como organização, a igreja, ela, de qualquer maneira, ela é uma instituição divina. Ela é um lugar de santidade. A igreja, enquanto templo, é uma casa de oração, onde nós nos reunimos para buscar ao Senhor, para buscar a face do Senhor. Então, nós encontramos ali quando Jesus entrou no templo e que encontrou pessoas vendendo animais, vendendo os produtos que eram utilizados para os sacrifícios naquela época. E Jesus, quando viu aquele comércio dentro do templo, ele ficou irritado. Ele disse: não faças da casa do meu pai casa de negócio. Observe então que Jesus ele reconhecia o templo como sendo a casa do Pai, a casa de Deus, lugar que foi consagrado e dedicado para adorar a Deus. Então o cristão que tem consciência do seu compromisso com Deus, ele sabe que precisa estar em comunhão com os irmãos em Cristo, precisa estar na comunhão da igreja, participando do culto, da celebração ao Senhor. Então, essa ideia de desigrejado, essa ideia não é uma ideia bíblica. A Bíblia não dá apoio para isto. A igreja, além de ser um lugar de santidade e de ser uma casa de oração onde nos reunimos para celebrar o Senhor, a igreja ela deve ter os seus membros pessoas que se amam, que cuidam uns dos outros,
que muitas vezes enfrenta dificuldades, até mesmo no relacionamento, mas tolera, perdoa uns aos outros. A igreja, ela é um campo de treinamento para os soldados de Cristo. Então, na igreja nós aprendemos da palavra, nós nos fortalecemos na palavra, na igreja nós nos preparamos para enfrentar a batalha do dia a dia. Então, Paulo certamente, ele teria dificuldade hoje, quando pregava ao governador Félix sobre a justiça, sobre a temperança e o julgamento vindouro. Quando Pedro pregou o povo compungiu-se em seus corações e gritava: o que devemos fazer? Hoje ninguém treme, ninguém grita de agonia por seus pecados, mas a igreja é lugar de arrependimento, é lugar de fé, é lugar onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e são impulsionadas pelo Espírito de Deus a prostrar-se diante dele, a adorá-lo, a professar a sua vida, professar a sua fé, confessar os seus pecados e ter uma vida de retidão na presença de Deus. É bom ter uma igreja onde podemos celebrar o Senhor, onde podemos adorar a Deus. E o salmista Davi, ele declara que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, se você, meu prezado irmão, já pensou em ser um desigrejado, uma pessoa sem compromisso com a igreja local, reveja seus conceitos, veja na palavra de Deus quando diz que não devemos deixar de congregar, como faz alguns. Deus te abençoe e que esta pequena reflexão possa servir de alerta para você, você possa refletir sobre a importância de fazer parte da igreja local, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.